Paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma palavra que está no livro 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 1. E o povo tomou Joacás, filho de Josias, e proclamando o rei de Jerusalém no lugar de seu pai, o reinado de Jeoacás, rei de Judá. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E o rei do Egito demonstrou em Jerusalém, impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. O reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo o que foi achado contra ele está escrito nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 3 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com objetos de valor retirado do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. O reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e ensinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como portar-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis voltar para o Senhor e o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e do povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele e em Jerusalém. A queda de Jerusalém. O Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados, advertiu-o várias vezes por meio dos seus mensageiros, que ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expulsaram os ridículos e os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O que o Senhor enviou contra eles, o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os reis e os de seus ofícios. O Senhor do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia
os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes. Até a época do domínio persa, a terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e pusesse por escrito nestes termos: assim declara eu, rei da Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém e em terra de Judá. Quem dentre vós pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Amém? Então essa palavra aí nos dizer, né, segundo a Crônicas, capítulo 36, né, sobre o reino, né, o reino e os reis que eram levantados, né, foi levantado 4 reis naquela época, né, e os reis faziam tudo que era mal, tudo que desagradava ao Senhor, né, aquilo que era contra os princípios morais e éticos do Senhor, né? Porque os reis eram levantados para cuidar daquele povo, para ensinar os ensinamentos de Deus, né? E eles não faziam isso. Por quê? Porque o coração deles se fechava, se voltava contra o Senhor. Porque quando eles adquiriam o poder, eles conduziam aquele povo mal, né? Porque naquela época tinha povos que já era mal perante os olhos do Senhor, e eles adquiriam aquilo dos pais para os filhos, que queriam dominar toda a terra, né? Então o Senhor estava já não suportando mais aquela situação e permitiu que o rei Nabucodonosor ia lá e retirava do reinado todo o poder daqueles reis, e levou todos eles cativos para a Babilônia, e levou alguns dos utensílios da casa do Senhor também para a Babilônia, né? O que seria a Babilônia? Era uma terra pagã. Era uma terra onde o Senhor não era adorado, e sim havia muita apostasia ao reino de Deus, né? Lá se cultivava ídolos, imagem, fazia tudo aquilo que desagradava ao Senhor, né? Mas o Senhor já não aguentava e suportava aquela situação, porque os profetas eram levantados naquela época para advertir ao povo, e eles não escutavam a voz do Senhor que vinha dos profetas que eram enviados, né? E o Senhor teve que tomar uma atitude drástica, né? E foi quando o rei Nabucodonosor invadiu aquelas cidades do reinado de Zedequias. E o que ele fez? Ele arrancou e matou todos aqueles adultos, jovens, crianças, velhos. Ele não poupou quase ninguém. E o que restou, ele levou para cativo, para ser escravo na Babilônia, né? Então este reinado foi acabado, esses 4 reinos, que era o que? Era que desagradava ao Senhor. E esse reinado foi posto por terra, porque o Senhor tinha ordenado, tinha dado ordem para Nabucodonosor. Então foi o que o Senhor queria, o que aquele povo se humilhasse, voltasse para o Senhor, onde não aconteceu. Cada rei que entrava lá era mal perante os olhos do Senhor. Então o Senhor permitiu que aquele povo fosse destruído, massacrado e saqueado, né? Porque começou a desagradar ao Senhor. Talvez neste momento você está se perguntando também por que sua vida está mudada, por que você está nessa situação. Você já parou para fazer uma autoanálise de você mesmo, dentro de você, para ver aonde você errou, aonde você deve retornar para começar uma nova caminhada com Cristo Jesus? Será que Deus está em primeiro lugar na tua vida? Aquele povo não tinha Deus em primeiro lugar na vida deles, sim os reis. Então Deus permitiu que ele fosse fuzilado, massacrado, destruído, né? Então eu pergunto a você, qual é o momento que você caiu? Aonde você se desviou, saiu da presença do Senhor? O Senhor fala que é época de retornar, porque depois de 70 anos, aquele povo no exílio, em cativo, preso na Babilônia, o Senhor levantou o rei Ciro da Pérsia, que
deu uma ordem a mando do Senhor, que todos aqueles que tinham Deus no coração era para retornar a Jerusalém e ajudar para a reconstrução da cidade, porque já tinha cumprido 70 anos de cativeiro, qual tinha sido profetizado pelo profeta Jeremias contra aquela nação, né? Então era a época de retornar, e aquele povo que adorava a Deus ia retornar para Jerusalém para a reconstrução, porque Deus já tinha colocado o espírito dele dentro do rei Ciro, o rei da Pérsia, que Deus tinha dado todo o domínio de todos os reinos na mão dele. Então você que está afastado, está distante do Senhor, essa mensagem é para você retornar para Deus, para Jerusalém, para que o Espírito Santo venha habitar em você de novo. Você que não sente mais a presença de Deus, você que se afastou por algum momento e vê a situação que você está vivendo e você já foi muito feliz na tua vida, é um convite para você que volte para os caminhos do Senhor, reconstrua uma nova aliança, porque Deus colocou pessoas no teu caminho para chamar você, para trazer você para a presença de Deus, e você fala que sempre vai voltar mais tarde. Não é mais tarde, o tempo é agora de reconstrução, assim como aquele povo foi 70 anos para aprender que o Senhor estava no domínio, estava tudo no controle de Deus. Então eu faço o convite para você nesse momento: volte para os caminhos do Senhor e entre na presença de Deus, que o Senhor vai te dar tudo aquilo que almeja o seu coração, mas para isso devemos estar presente perante, de pé na presença do Senhor. Você que está caído, você que está derrubado, assim como aquele povo estava cativo, estava oprimido, estava sendo destruído, Deus levantou Ciro para trazer aquele povo de volta, o povo escolhido, o povo egito, o povo israelita, aquele povo de Deus. Então você que é povo de Deus, você que é um servo do Senhor, você que é um pregador, você que é um levita, você que é um membro, você que já ouviu a palavra do Senhor, este convite é para você e para a tua alma. Retorne para os caminhos do Senhor e as demais coisas Ele fará. É época de voltar, porque Jesus está voltando, os tempos estão se acabando, assim como aquele tempo está se acabando, aquele tempo se acabou. Então volte para o Senhor, que o momento é hoje, o momento é agora, não deixe para mais tarde o que você pode fazer hoje, neste momento, amém? Que Deus abençoe a cada um e guarde essa mensagem no fundo do coração, e é momento de quê? Voltar para os caminhos do Senhor que Ele está te chamando, amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor.